podendo dizer, falando ali, tá vendo? Deu tudo errado. A gente é tendencioso a olhar, né, ao meio da história, né? O meio da história a gente já quer jogar o final. Deu tudo errado, deu tudo errado. Mas tem muitas vezes que aquilo que para nós está dando errado é o certo para Deus. É aquilo que está certo para Deus, né? Então, a gente precisa observar isso, né? Vão aparecer muitos desafios, a gente vai, às vezes, ser lançado na prisão. Só que o José, governador, ele só podia se levantar se ele tivesse passado por tudo que ele passou. Então, Deus ele não está preocupado em tirar a gente dessas tribulações. Deus não está preocupado em tirar a gente da dor. Ele está preocupado em transformar a gente como solucionador de problemas do mundo. Né? Um ponto quando o pastor Luiz falou aqui sobre como diferenciar se é o sonho de Deus, se é um sonho meu. O sonho de Deus para nós, ele sempre vai servir para abençoar outras pessoas. Certo. Nada, se for algo só para você, não tem sentido. Né? Aí eu vi até um pregador falando sobre sonhos de Deus mesmo, lembrei, aí ele dizendo, né, como aconteceu com José, que ele foi levado a todo esse processo, ele teve esse sonho, mas para quê? Para no final, toda a terra do Egito ser alimentada e abençoada através da vida dele. E tem esse pregador, ele citou Martin Luther King, que ele, quando ele coloca, que tinha um sonho, né? Isso. Ele fala, tinha um sonho dos meus filhos não serem julgados pela cor, mas pelo seu caráter. Ele tinha um sonho de ver A nação. Oi? A nação, né? A nação unida, né? Sem o racismo. E o sonho dele foi difícil, mas no final, olha só, serviu para abençoar, né, o mundo. Então, os nossos sonhos, os sonhos de Deus em nós, eles servem para abençoar pessoas, não só a gente. Né? A gente precisa observar isso. Deixa eu botar uma colocação aqui. Eu amo a palavra do Senhor que diz assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo. E eu amo muito esse juntamente, porque ele denota que tudo que acontecer, né? Não importa que sejam coisas boas ou coisas ruins, né? E aí vocês estavam falando, eu estava aqui viajando aqui, quando o senhor falou assim, José, ele teve que passar por tudo isso para ser governador do Egito. E aí eu já vou deixar algo para vocês meditarem. Não é algo diferente do que a gente passa hoje. Sim. Se a gente colocar talvez os problemas de José, especificamente, talvez a gente não passe por eles em algum momento da nossa vida. Espero que não, né? Mas quando você coloca para nossa cada realidade aqui representada, para que os sonhos de Deus sejam cumpridos na nossa vida, a gente passa sim por vários processos, bons ou ruins, que vão nos forjar para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos lá na frente. Eu estava pensando em José, olha que interessante, não sei se isso não fizer conexão ou sentido, me falem, tá? Vai que é um sonho aqui, que o Senhor colocou aqui agora. Mas olha só que interessante. Olhem José como governador. Agora olhem de trás para frente. José, ele foi jogado lá, né, no buraco lá, né? Aí ele foi escravo, ele passou pela prisão, ele passou ali por Potifar, ele passou por organizar ali toda a parte ali, né? Fazer a organização do Egito, e ele se torna governador. Tá. E aí José, ele aprende a lidar com escravos, saber como um escravo se sente, ele passa pela prisão, e então ele sabe o que é ser preso e o que é ser livre, ele sabe o que é organizar tudo que tem que ser organizado, ele sabe o que é confiar ou não confiar nas pessoas que estão ao seu lado, porque as pessoas que estão ao seu lado podem te jogar para baixo, assim como a esposa de Potifar tentou uma armadilha para ele, e ele se torna governador. Olha quantas atribuições todo o processo de José contribuiu para que ele fosse o governador que ele nasceu para ser, poder ser. Demais, olha que negócio maluco, assim. Jesus botou agora um negócio aqui que... Ó, pensa. Olha só. Existe alguma pessoa na Bíblia que Deus mostrou o processo do início ao fim? Sim, Jesus.
Verdade. Porque se ele mostrar o processo pra gente de cada etapa do sonho, cara, a gente vai desistir. Na a gente hora. não vai conseguir. Jesus, ao Mateus 26, 39. Meu Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Ele sabia todo o processo, tudo que iria acontecer. Sinceramente, José desistiria. Cara, teus irmãos, por causa dos teus sonhos aqui, teus irmãos vão te jogar no poço. Olha o que vai Do acontecer poço. contigo. É. Já pensou? Uma Olha o que vai retrospectiva. acontecer contigo. Presta atenção. Todo ano tem a retrospectiva. Meu né? Deus Na do televisão. céu. Aí vai olhar, eles vão te jogar no poço por causa do teu sonho. Para com esse sonho. Tem medo de altura? Ah, então já É. era. Vai cair num poço. Vão jogar no poço. Do poço. E tu detalhe, vai ser- pensaram em matá-lo, né? É isso aí. A ideia era matar. É isso aí. É isso aí. Eles vão te querer te matar, matar. que eles estão com o coração pra te Desse jeito. matar. Tem medo de Alguém morrer? deles vai ter ideia de te jogar no poço. Depois desse dia, eles vão te vender. Te vender, tu vai chegar no Egito, numa terra, né, idólatra. Lá naquela idólatra vai acontecer isso e isso e isso. A mulher vai te perseguir e tu vai cair na cadeia, e, enfim. Mas no final vai acontecer isso. Tu quer? Não, não quero. Quero ficar com meu pai. Quero ficar com meu pai. Minha zona de conforto. Tô tranquilo aqui. Nós não sabemos nós não sabemos aonde Deus pode nos levar. Nós não sabemos. A gente precisa confiar. Lembra daquele filme Desafiando Gigante? Tem Boa. algo motivacional ali que pega o rapaz, um fortinho, coloca uma venda nele e fala que ele vai atravessar uma quantidade de espaço, de metros. E com a venda ali, incentivado, ele atravessa todo o campo, gerando admiração, né, e respeito de todos os colegas. Assim é com a gente. Deus nos dá um sonho. Alguém profetiza sobre as nossas vidas. Enxerga algo que a gente não está enxergando. Ó, Deus vai te levar a isso e isso e isso. Você vai fazer isso e isso e isso. Fala, que isso é mesmo? Mas aquela palavra entra dentro do teu coração e cria vida. Cara, eu vou em busca do meu sonho. Eu vou fazer isso, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou me preparar, vou me capacitar e vou juntar dinheiro para isso e isso e isso e isso. Quando pensa que não aconteceu. Mas aí faz sentido a palavra que diz, né? Trazer à memória aquilo que dá Dá esperança. né? Porque quando você pensa que não, quando você pensa em desistir, aí vem a palavra do Senhor e te diz assim, ó, esforça-te, tem de bom ânimo. É. Olha só, que lindo. E tem um detalhe, você até falou sobre algumas funções que, ao longo do processo, Deus permitiu que José passasse, né? Sim. Então, ele precisou aprender algumas funções. Verdade. Lidar com escravos, lidar com todo tipo de administração. pessoa. Administração, ele aprendeu. Mas tem um outro detalhe também. Quando ele está na prisão, quando José está na prisão e o copeiro e o padeiro chegam lá depois, o texto diz que o comandante da prisão, o líder da prisão, coloca José para servir os dois, na função de Olha aí. servir o padeiro e o copeiro. Olha o É, detalhe. ué. Verdade, é. Olha o detalhe. Então, Deus trabalhou no coração. Já estava na prisão, então já estava sendo tratado ali, né? Injustamente. E Deus trabalhou nele para servir. Então, a função dele era servir o copeiro e o padeiro. E depois de um tempo, ele passou a servir uma nação como governador. Então, se a gente não estiver pronto para servir pessoas, Opa, a gente não está pronto para servir uma nação meu Deus, é isso aí. como governador. Meu Deus. Às vezes a gente quer muito aquela posição, né? Serviço. Eu quero viver isso, eu quero viver grandes coisas. Mas ao longo do processo, Deus te dá uma pessoa para você servir. Isso faz parte do seu sonho. Mas a gente enxerga só lá no final. A gente não consegue entender que o sonho, ele é um processo. Então eu venço cada etapa aqui. Servir pessoas hoje, no meu contexto atual, vai me preparar para lá na frente servir uma nação. Amém. Exato. É verdade. Olha que bacana. É. Moisés também é um exemplo, né? Foi Verdade. 40 anos lá em Midian, aprendendo a ser pastor de ovelhas, né? Deus É estava ali. verdade. É um estágio, né? É O isso. processo é um estágio, né, pra gente. E sobre o ponto, né, que até o pastor trouxe, sobre distinguir, né, o que é um projeto, um sonho de Deus e o que não é, Boa. uma coisa que eu sempre costumo dizer também é que um sonho de Deus, ele precisa ter alinhamento com a palavra de Deus, Ponto. precisa estar alinhado com a palavra, né? E ele precisa glorificar a Deus Meu Deus. e, como o pastor Johnny disse, servir Servir pessoas, pessoas. É abençoar É pessoas. isso. Né? O sonho que Deus dá pra gente nunca é só pra gente, como foi dito aqui, né? E precisa ter um alinhamento com a palavra de Deus. Eu lembro que uma moça, uma vez,
ela veio me pedir oração, pastor, ora aqui pelo meu relacionamento. A gente está junto e a gente se dá tão bem. Isso aqui é uma resposta de Deus para a nossa vida. E quando a gente foi entender o contexto, ela era amante. Oh, meu Deus, misericórdia. Aí não. Olha aí. Como é que pode, né? O povo não tem noção, não, gente? Sei não. Então, assim, Aí é cilada, né? como numa situação dessa, né, vai ser bênção, o Não sonho vai. precisa estar alinhado com a palavra É de Deus. isso. Né? Meu Deus, Que misericórdia. experiência. É, Jesus Não é crente não, irmão. amado, Não é olha crente aí, não. ó. faz parte da Seu vida. sonho de Deus foi boa. Gente, olha só. Um minutinho pra vocês tomarem uma água. Você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, né, ao vivo, dentro de 2 minutos, eu disse, 2 minutos, não são 3, não são 4, e nenhum, são 2. 2 minutos, eu vou estar lendo aqui tudo que você está colocando, escrevendo aqui pra gente, aqui, e conosco, aqui, ao vivo no nosso podcast. Então, 2 minutos, eu vou estar lendo aqui o que vocês colocaram. Eu vou passar agora mais uma rodada de conversa aqui com os nossos palestrantes da noite e volto para ler com vocês aqui em nome de Jesus. Amém? Dado o recado. E aí, queridos, vamos lá. Dado que a gente já falou muito sobre sonho, sobre processo, sobre o que é sonho, sobre o que não é sonho, sobre o que Deus pode fazer, sobre o testificar de Deus na nossa vida. Vou deixar para vocês agora o que dizer para os nossos irmãos que estão novos na presença do Senhor, aceitaram a Jesus agora. E você imagina, e não é diferente conosco, não foi diferente conosco quando aceitamos a Jesus. O mundo se abre, os olhos, as escamas caem e você começa a enxergar uma nova perspectiva de vida. Sonhos, projetos em Deus são criados. O que dizer para esses nossos irmãos que estão começando agora a caminhar no Senhor, que estão cheios de sonhos, estão com energia redobrada, né? E precisam de uma palavra nossa nessa noite. Vamos lá. Pastor Luiz. Ótimo. Eita glória. Eu sinto assim um despertar de Deus. Eu tive conversando isso com o Roberto tem 2 semanas. Eu sinto assim, um despertar de Deus para esse tempo. Deus tem colocado assim, muitas pessoas próximas da gente, novos convertidos, pessoas novas na fé, cheias de vontade, sabe? De querer aprender. E eu tenho te pedido muito a Deus, Senhor, me dá a direção para que eu possa, sabe, ser um incentivador, para que eu seja um multiplicador, né, para que eu não venha sepultar sonho de ninguém, literalmente desse jeito, porque às vezes uma palavra errada, eu posso fazer uma colocação errada, Senhor, me dá muita direção. E assim, eu tenho sentido de Deus assim um desejo, um amor no coração de pegar essas pessoas e abraçar essas pessoas, entendeu? E para que elas não passem as experiências que nós já passamos, sabe? E que nos trouxe maturidade. Eu sei que elas vão passar por determinados processos. Falei, irmão, vai ter aquele dia mal, mas vamos valorizar a comunhão. Isso. Buscar Tem o processo, o Senhor, tem o processo. sabe? Se aprofundar na palavra, no conhecimento. A nossa igreja esse ano, né, há 4 anos, na verdade, vem trabalhando muito forte na questão do ensino, valorizando muito a escola bíblica, sabe? A célula, ela trouxe essa coisa da igreja primitiva, das reuniões na casa, de compartilhar a palavra. Então, o que é pregado no domingo é compartilhado na terça-feira. Na terça-feira e rola aquela resenha e você vê as pessoas participando e querendo, estando ali. Um faltou e o outro tem que ligar. Irmão, liga para ele para saber por que ele não veio. Esse desejo de estar junto, aprendendo junto, crescendo junto. E para que eles possam, né, alimentar os seus sonhos, para que esses sonhos, alinhados com os sonhos do Senhor, eles consigam, né, dentro desse processo de crescimento, preparar novos. Porque eu acho que o meu foco, né, o meu foco maior é esse, sabe? De as pessoas estarem próximas a mim, entender que elas precisam treinar outras pessoas, discipular outras pessoas, ganhar outras pessoas. Porque assim, o cenário está muito propício, as pessoas estão sedentas. Sabe, se o pai de José ele teve a percepção que o menino tinha algo diferente, meditava naquilo que estava acontecendo com o menino,
Nós precisamos discernir a estação que a gente está vivendo agora. Sabe? É de expansão, é de crescimento. Opa, eu preciso aproveitar e trazer para essas pessoas o evangelho genuíno. Não o que a gente tem visto de facilidade, sabe, de mudança, de querer mudar a Bíblia. Não, a Bíblia ela continua sendo, a palavra de Deus continua sendo inerrante, continua sendo verdadeira, continua sendo viva. Ela não precisa adaptar ao tempo, ela é o que é. O tempo é que vai ter que se moldar a ela. A palavra ela pode mudar? Não, a palavra ela não muda, ela continua sendo ela mesma. Hoje nós estamos aplicando e vendo o resultado em algo que foi aplicado 2000 anos atrás. Então as pessoas estão vindo, elas têm a dificuldade delas, têm as demandas delas emocionais, vêm por conta disso, sim. O pastor trouxe um dado interessante de que, atualizado, 70% dos jovens que têm entregado a vida para Jesus, estão frequentando as igrejas, é por intermédio de alguém, de algum outro jovem. E nós tivemos um testemunho desse, de batismo a semana passada, de que alguém investiu, vocês investiram em mim. Então vocês estão hoje aqui participando desse momento, dentro da piscina, batizando também, porque vocês investiram, vocês incentivaram. Então levaram esses dois ao batismo. Então é isso, sabe? O que queima no meu coração hoje, o que arde no meu coração é trabalhar o sonho, não o meu sonho, o sonho de Deus para a vida daquela pessoa, entendeu? Porque o que Deus tem para o pastor Johnny é diferente do que tem para o pastor Emerson. Deu um sonho para ele de expansão na Costa Verde, diferente do que deu para a gente para Sal e Luz. Você entende? Então, assim, e a gente vai encaixando essas peças e a gente vê que tudo isso é para a glorificação do Senhor. O que a gente quer fazer é ver o nome do Senhor sendo glorificado através das pessoas. E eu quero ser, sim, um impulsionador de sonhos. Glória a Deus. Um detalhe, assim, um conselho, né, para o novo convertido. Mergulhe na palavra. É isso. Boa. Porque é a palavra que vai te dar raiz, que vai te dar sustentabilidade quando vier a tempestade, né? É a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. É a palavra. Vai te dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? Qual é o plano de Deus para a sua vida. Segundo, não negligencie uma vida de oração. Descubra, né, o prazer que é ter uma vida de oração, porque na palavra você conhece a vontade de Deus. E você vivendo uma vida de oração, de intimidade com Deus, essa vida de oração, através dela, você é capacitado por Deus para cumprir a palavra, né? E terceiro, que eu daria de conselho, não tome decisões baseadas em sentimentos, mas em razão, naquilo que você acredita, naquilo que Deus colocou no seu coração, porque principalmente quando uma pessoa, e se tem alguém que está nos vendo, que está nos primeiros passos na sua fé, né, normalmente a gente é um misto de sentimentos, né? Então a gente oscila demais. Uma hora a gente está bem, outra hora não está, uma hora você tem muita certeza de tudo, daqui a pouco muitas dúvidas, são muitas vozes lá fora, mas não tome decisões baseadas em sentimentos. Avance naquilo que Deus disse que você tem que fazer e ser. E você vai ser um vencedor. Amém. Bacana. É isso. No domingo passado, a gente estava conversando com a igreja sobre os